E aí, pessoal, mais um empate do Grêmio e as críticas a Renato Portaluppi aumentam. Algumas até injustas. Eu vou tratar uma a uma aqui para que a gente discuta, entenda e, mais do que isso, crie também uma posição comum aqui do que a gente pode discutir. Acho importante que a gente faça isso, até por respeito a Renato Portaluppi. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Antes, preste atenção nesta incrível oportunidade. Se você está precisando de uma renda extra ou de uma nova renda principal que pode ultrapassar R$ 4.000, aprendendo a trabalhar home office na segurança da sua casa, clique no primeiro comentário fixado neste vídeo para receber o passo a passo por um pagamento único de R$ 67. Não é nada mirabolante, você vai aprender um trabalho sério e honesto. Clique no link do primeiro comentário deste vídeo. Renato Portaluppi. Ontem, o Grêmio fez uma partida de altos e baixos. A gente já falou, tem os vídeos sobre isso. O Grêmio, em alguns momentos, voltou a ser aquele Grêmio que dá uma esperança, sim. Em outros, voltou a ter dificuldade. Renato Portaluppi foi para a entrevista coletiva com alguns problemas para discutir. A arbitragem, o episódio Pinares, que a gente não explica muito bem e que a gente precisa tocar, e também algumas postagens nas redes sociais de protagonistas das questões envolvendo o Grêmio. Eu vou tratar de cada uma delas. Vou começar com o Adriano Espadoto, o empresário de PP. Espadoto faz uma postagem no Instagram dele, e entre outras coisas, a gente precisa buscar o que aconteceu quando o Renato disse que o empresário estava de alguma maneira criando alguma dificuldade e que o PP estava envolvido na questão da ida dele lá para o Porto e por isso estava com alguma dificuldade dentro do campo, lá no Grenal ainda. Pois ontem o Espadoto, depois da ótima atuação do PP, deu uma pancada no Renato, né? Quando o ser humano fala demais e não justifica as derrotas, é melhor trabalhar em silêncio. Para que isso, tchê? O Renato faz uma crítica lá que é pertinente dentro do processo de trabalho dele. A resposta em cima de uma questão de uma boa atuação do PP, para quê? Para que criar mais cisânia nesses processos? O Grêmio está sendo envolvido numa série de pequenas coisas que é difícil de entender. Nós aqui, muitos de nós, somos críticos de ações do Renato. Somos críticos. Mas aproveitar esses ambientes para bater desse jeito num negócio que tem relação, por exemplo, com o clube, o Espadoto tem relação com o Grêmio, para quê? Já havia feito isso quando colocou que poderia ser o último jogo do PP e tal. E agora, mais uma vez, lembrando que o PP foi muito bem ontem. E foi muito bem por causa do Renato. Porque o Renato mudou a forma tática do Grêmio ontem e o PP foi favorecido por isso. E está aqui um crítico do Renato. Vocês sabem disso. Eu não passo o pano na cabeça do Renato, não. Eu sou crítico do Renato. Mas ontem o Renato fez uma modificação tática, levou o GPR lá para frente, aproximou do PP e, em razão disso, o PP cresceu. Então, como diz um amigo meu, debreia, né? Não tem motivo para fazer isso. A outra polêmica do Renato, são três. A outra polêmica diz respeito a Pinares. Segundo algumas informações, o Pinares teria se recusado a entrar no jogo lá quando foi chamado, lá no finalzinho da partida. E aí credencia a culpa ao Renato. São 2 parágrafos, gente. O primeiro deles é: o Renato pode tomar uma ação errada de colocar um jogador aos 45, depois de botar o Tassiano? Pode. A gente critica pontualmente isso. Eu ontem fui muito crítico, porque acho que o Renato desmanchou o time com a quantidade de substituições sem pé nem cabeça. Vocês viram eu fazer isso. Mas nada justifica um jogador que é pago pelo clube, que está lá à disposição, a não querer jogar. Nada. Então, e a gente sabe como isso se resolve, tu bota ele para jogar no jogo de domingo, tá tudo resolvido, não tem problema. O Grêmio oficialmente o Grêmio disse que ele teve se sentiu fisicamente meio
alguma indisposição física ali durante o aquecimento, ficou aquecendo todo o segundo tempo, mas lá no finalzinho teve, tá bem, tá tudo certo, o Grêmio age, a comunicação do Grêmio é um caso à parte que nós podemos também tratar, porque a comunicação do Grêmio está atrapalhando o Renato, está atrapalhando o Paulo Lúcio, está atrapalhando o presidente Romildo, a comunicação do Grêmio está atrapalhando todo mundo, nós podemos até discutir isso, mas não nesse vídeo, e essa questão eu só quero que a gente divida. A gente pode criticar o Renato pelas opções, beleza, cada um tem o seu direito, vai lá e critica. Mas a gente não pode nunca justificar pelo Renato a não ida dele para dentro do campo. No contrato dele não existe nada que diga que ele não pode entrar faltando um minuto. E quem paga ele não é o Renato, é o Grêmio. Então ele não tem, eu não gosto do treinador. Não, essa não. Essa comigo não vai colar. Então, essa realidade a gente precisa também atacar. Me parece que se mistura a crítica e não é justo. A gente tem que colocar em 2 parágrafos. O erro de botar o Tassiano toda hora é erro, tá tudo certo. Mas o acerto, o erro do jogador de não ir, para mim, é definitivo. E chegamos na última questão, que é a arbitragem. Eu gostei muito do que disse o Renato ontem na coletiva de imprensa do pós-jogo. O Renato não criticou o jogo e os lances do jogo. O Renato criticou a falta de critério, usando uma expressão que eu gostei muito. Gostei muito. Cada jogo tem uma regra. E é a maior verdade que a gente escutou nos últimos tempos. A gente diz isso toda hora, mas especialmente vindo do Renato, é legal que a gente faça essa referência. Cada jogo tem uma regra. E aí o Renato fez a referência, também está no outro vídeo, da mão, bateu na mão, lá no jogo contra o Atlético Paranaense, que é um escândalo de arbitragem, que o Grêmio foi assaltado e o Grêmio não foi para a final daquela Copa do Brasil por causa desse lance. E é uma vergonha, uma vergonha. O futebol brasileiro, ele caminha para um espaço horroroso. Os juízes, pela interpretação, estão decidindo tudo. Só que a interpretação, ela depende do jogo. Um jogo interpreta A, outro jogo interpreta B. Então, neste caso aqui, e eu vi muita gente criticando o Renato também pela questão envolvendo a arbitragem. Não, nesse caso aqui ele tem toda a razão. Porque ele nem falou de arbitragem. Ele disse, olha, nem vou discutir o lance. Inclusive ele disse que o árbitro é bom. O que ele disse é que cada jogo tem uma regra. E ele falou certo, que cada jogo tem uma regra. Agora, a gente pode criticar outras situações? Pode. A gente só tem que ter cuidado para não achar que todos os problemas do mundo são criados pelo Renato. Isso é que a gente tem que pensar. Cada vez mais a gente tem que tentar compreender isso. As críticas são pertinentes em algumas escolhas. Ontem, por exemplo, eu critiquei muito as substituições, mas nem tudo é problema do Renato. Nem tudo. Os jogadores têm responsabilidade. Ontem, por exemplo, o jogo ele sai das mãos do Grêmio também pela ação dos jogadores. Também pela ação dos jogadores. A gente não pode nunca... me parece que está sendo todo, o envolvimento todo é em cima de uma crítica que não me parece pertinente. Tudo é o Renato. E nem tudo é o Renato. Inclusive eu defendo que nem tudo deva ser o Renato. E às vezes parece que tanto o Grêmio coloca tudo no colo do Renato, e aí entra aquela questão que eu estou falando da comunicação, e também me parece que de alguma maneira nós, torcedores, estamos olhando e dizendo o seguinte, se deu errado foi o Renato. Isso não é verdade. E o motivo do vídeo, na verdade, é para que a gente faça uma reflexão em cima exatamente dessas questões. Tem problemas? Tem. Vamos atacar os problemas. Mas nem todos são dele. E isso a gente também tem que ser justo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.